Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. 15h33. Seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que eu lembro que você pode acompanhar também com imagem. Vamos voltar a falar agora sobre o marco do gás, que teve a votação em regime de urgência para tramitação agora no Congresso, votação na Câmara. Nós conversamos já mais cedo com Laércio Oliveira, que é relator do projeto. Agora estamos em contato com Augusto Salomão, que é presidente executivo da AB Gás. Augusto, boa tarde. Boa tarde. Denise, foi um prazer. Muito obrigado por estar recebendo aqui na Jovem Pan. Bom, Augusto, vamos falar então desse marco regulatório do gás que vai abrir para iniciativa privada. Nas estimativas do governo, isso pode trazer cerca de 43 bilhões de reais em novos investimentos para o país. Pode haver uma repercussão sobre emprego, sobre atividade em geral e o preço do produto. Mas eu queria a sua avaliação como executivo da AB Gás. Como é que você vê essa perspectiva agora e qual a sua avaliação do projeto? O projeto foi apresentado pelo governo há um ano e agora é que está com urgência para a tramitação. Pois é, Denise. O projeto, na verdade, ele está em tramitação desde 2013, né? O ano passado ele teve uma discussão na Comissão de Minas e Energia, foi aprovado o primeiro relatório e seguiu a Comissão de CDE, que teve aprovação de um regime de urgência, de um requerimento de regime de urgência, que foi naturalmente apreciado hoje no plenário da Câmara, né? O que a gente entende daquele projeto, ou deste projeto que está em discussão, é que ele é um projeto relativamente tímido, né, pelo que a gente esperaria de investimentos para o setor. A grande questão que nós entendemos hoje é que você hoje tem uma situação que 50% do gás nacional que nós consumimos no Brasil, 50% hoje é importado. Nós precisamos estimular a produção local de gás. Para estimular essa produção, é necessário que eu consiga, primeiro, ter essa oferta. E, tendo essa oferta, eu preciso, consequentemente, ter a demanda. E, para fazer com que esses canais funcionem muito bem, eu preciso ter uma ampliação da infraestrutura no país. E aí eu não estou falando da distribuição de gás canalizado, da infraestrutura das distribuidoras de gás canalizado. Eu estou falando da infraestrutura para transportar esse gás, trazer ele lá do campo do pré-sal até a costa e depois interiorizar e universalizar o uso desse gás. Eu acho que o projeto não traz esses sinais. O projeto incorpora alguns pontos específicos que foram discutidos ainda no governo Temer, que foram incorporados ao projeto de lei, traz uma mudança em relação à questão do transporte, mudando de concessão para autorização, mas mesmo assim há que se pensar na ampliação da infraestrutura. Eu acho que sem infraestrutura, principalmente no momento atual, em relação a essa pandemia, que nós precisamos ter uma retomada de emprego e renda, nós não estaremos gerando royalties para os estados, nós não estaremos gerando dinheiro para o Fundo de Participações dos Estados e Municípios e, consequentemente, acho que estaremos gerando muito pouco emprego. Agora, essa melhoria da infraestrutura não estaria implícita nos investimentos necessários já previstos? Então, a iniciativa privada tendo uma participação maior, consequentemente, não haveria também essa melhoria? Nós temos hoje 10 mil quilômetros de rede de transporte no Brasil, né? Temos 38 mil quilômetros de rede de distribuição. Existem diversos estados da federação que ainda não são atendidos por rede. A gente precisa criar alguma demanda, alguma condição de demanda. O que a gente tem defendido são termoelétricas inflexíveis despachando na sua base. O que eu quero dizer com isso? Ao longo desse gasoduto, ao invés de eu concentrar todas as termoelétricas dos leilões para o A25 ou A26, na costa, deveria estar sendo alocada essas térmicas ao longo da construção desses gasodutos para que fossem âncoras de consumo. E, por consequência, a gente teria uma natural interiorização e universalização, acima de tudo, do uso do gás. Aí sim eu teria dado esse sinal de investimento para que o investidor possa fazer esse investimento. Porque senão vai ser o que aconteceu no Gasbol. O Gasbol, quando foi construído lá atrás, ainda no governo Fernando Henrique pela Petrobras, era um gasoduto que foi desenvolvido, não tinha sequer um volume de gás naquele gasoduto, foi criado à época o plano de massificação do uso do gás, para que pudesse, de fato, você encher o Gasbol e chegar à condição de hoje. Hoje eu tenho uma infraestrutura que, basicamente, ela está amplamente estrangulada no tramo sul do país. Ou seja, eu não consigo mais transportar nova molécula de gás para atender a região sul do país.
Então você acha que continuaria uma concentração muito forte, é isso? Concentração, eu não teria esse sinal claro de investimento. A gente tem sugerido, nas discussões do PL, inclusive levando essas condições até o governo, o Ministério da Economia, e inclusive o BNDES recentemente publicou um relatório, através dos seus ótimos técnicos, que dá esse sinal claro dessa interiorização ancorada em termoelétrica. Eu acho que esse é o sinal para que o produtor possa ter a clareza que o gás que ele vai produzir vai ter o consumo e a gente vai ter a condição de fazer a infraestrutura e a universalização do uso desse gás, coisa que o PL ainda não dá esse sinal. E eu espero que nessas 2 semanas, que foi aberta a partir de hoje, com a aprovação do regime de urgência no plenário da Câmara, que você possa ter essa discussão e efetivamente conduzir esse assunto e que o deputado Laércio possa ter essa sensibilidade de acatar essas solicitações em seu relatório. Agora, a demanda haveria para isso, né? E uma das promessas, aí, ou expectativas do governo é redução de preço. Agora, a redução de preço também depende dessa melhoria que você colocou. A redução de preço ela depende do momento da oferta. E para ter a oferta, eu preciso necessariamente ter infraestrutura. Hoje eu tenho 3 rotas de escoamento da produção do pré-sal. Eu tenho rota 1, rota 2 e finalizando agora rota 3. A partir dessas rotas, eu tenho o que a gente chama de UPGN, que seriam pequenas refinarias para esse gás natural. A partir dessa UPGN, eu entraria no sistema de transporte. Então, quanto mais eu capilarizar esse transporte, atendendo os estados e alocando essas térmicas, então não adianta eu gerar a energia térmica no estado de Sergipe, sendo que o centro de carga vai estar em São Paulo, por exemplo. Então, é importante eu levar essas térmicas para os centros de carga e aí alocar mais térmicas ao longo desse tramo. Eu acho que esse sinal que a gente precisa dar para o mercado para que a gente possa garantir para quem vai fazer investimento no transporte possa ter clareza que vai ter esse consumo e que o produtor possa ter a tranquilidade de produzir o gás que ele sabe que vai ter onde colocar e não reinjetar. No mês de abril, para você ter uma ideia, foram reinjetados quase 57 milhões de metros cúbicos de gás. É quase 2 vezes o que a gente importa da Bolívia hoje. Então, esse projeto, mesmo agora em regime de urgência, não te traz expectativa tão favorável? Ainda não traz. A gente está levando essas propostas, como te falei, esperando que a gente possa ter essa sensibilidade do Congresso, do presidente Rodrigo Maia, para que a gente possa dar esses sinais. E, principalmente, a gente tem lá um TCC, que é o termo de cessão de capacidade, que foi assinado entre o CAD, a Petrobras e a ANP, para que a Petrobras saia desses ativos. Ela está cumprindo esse papel. Mas esses ativos são ativos que já existem, não são novos ativos. A gente precisa enxergar os novos ativos, principalmente nessa atual situação da pandemia, que a gente possa dar uma condição de geração de emprego e renda. Agora, em princípio, uma abertura maior para a iniciativa privada tem esse potencial de atração de recursos pelas necessidades mesmo do país, pelo potencial de exploração? A 11.909 em vigor, Denise, ela já dá essa situação, já dá essa condição. O que existe é um pouco de um processo burocrático, que é que você tem o chamado plano de expansão da malha dutoviária. Ele é um procedimento um pouco burocrático, mas ele já existe. A grande questão é que hoje o produtor que está lá no pré-sal, no alto mar, produzindo gás, ele olha para a costa e fala, bom, onde é que eu vou poder colocar esse gás? Ele tem 2 opções. Ou ele coloca esse gás na distribuidora de gás, que, por sua vez, precisa ampliar a sua infraestrutura para poder ter esse gás, e precisa ter um preço competitivo para isso, ou ele vai ter que reinjetar esse gás. Então, a gente está defendendo a térmica para poder ser o âncora de consumo. O outro ponto é ter mais abundância de gás no mercado. Quanto mais eu tiver de concorrência, aí a gente começa a fazer um mix de concorrência de preço entre o gás importado, seja do GNL ou da Bolívia, vis-à-vis o gás na produção nacional. A gente só não pode esquecer que o nosso gás está sendo produzido a 300 quilômetros da costa e a mais ou menos 5 mil metros de profundidade, diferente do shale gas americano, que é produzido em terra, com uns 20, 25 mil furos mês para a produção. Então, a gente tem um pouco de diferenciação em relação ao que é o gás importado hoje em termos de produção. Isso impacta diretamente no custo do gás. Hoje, a cada R$100 arrecadado por uma distribuidora de gás, para você ter uma ideia, R$17 ficam no caixa da distribuidora, para que ela faça o seu investimento em expansão, faça a sua operação, manutenção, pagamento dos seus fornecedores e remuneração do seu capital. 83% são pagos nessa cadeia. 83% representa pagar os encargos, tributos, impostos, o transportador que movimenta esse gás
e a molécula, que custa aproximadamente 49% desse custo global, ou seja, a cada R$100, 49 vai para a conta da Petrobras, que não é a única produtora, mas é 100% a comercializadora desse gás. Então, nós vamos ter a concorrência de molécula hoje no mercado para que a gente possa, de fato, ter um custo de gás mais barato. Nós conversamos aqui com Augusto Salomão, que é presidente executivo da ABGás, que é a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Augusto Salomão, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde, muito obrigado. 15 horas e